Em geometria a gente tem duas curvas importantes que são o círculo e a reta, que são muito usadas em cálculo. Vamos começar caracterizando um círculo de raio R, cujo centro está localizado num ponto cuja coordenada x é igual a k, a h, e a coordenada y é igual a k. Então, a equação que vai me dar y em função de x aqui, que liga os pontos x e y que caem dentro deste círculo aqui, ela vai ser x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado igual ao raio ao quadrado desta figura. Vamos ver então como é que ficaria, por exemplo, um círculo de raio, raiz de 7, tá? Então a gente tem um círculo de raio. Então vamos colocar um círculo de raio, raiz de 7, centrado num ponto 1 e menos 1. Então, a equação que vai me ligar o x e o y vai ser x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 7. Por que eu estou usando mais 1 aqui? Porque eu tenho menos 1. Então, na minha equação, menos 1, mais 1 aqui. Então, esta vai ser a equação de um círculo de raio 7 e centro em 1 e menos 1. A gente também pode falar de uma reta, e o que caracteriza uma reta é a sua inclinação. Então, a inclinação de uma reta, a inclinação de uma linha, em geral, ela é dada por esse coeficiente, que é o chamado coeficiente angular m, que é a razão de ΔY por ΔX de qualquer dois pontos localizados na minha reta, tá? Que são dados por essa razão, y2 menos y1, y2 menos y2 dividido por x2 menos x1, ou ΔY dividido por ΔX. Percebam que isso aqui vai me dar esta inclinação, e notem que se eu pegar, se eu tiver esta inclinação, se eu pegar essa y2 menos y1, é na verdade o tamanho deste lado aqui, e x2 menos x1 é o tamanho deste lado aqui, tá? Então, se eu olhar isso aqui, vai me formar um triângulo retângulo, cujo outro ângulo aqui é alfa, e y2 menos y1, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente a este ângulo, vai me dar nada mais nada menos do que a tangente deste ângulo, tá? Então, meu coeficiente angular, ele tem esse significado geométrico, que é ser a tangente a uma linha aqui que passa paralela ao eixo x aqui. Então, e cruza a minha reta, tá? Então, meu coeficiente angular, que é o que determina a minha reta aqui, ele vai ser dado pela tangente deste ângulo alfa, ou melhor ainda, por essa razão y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Notem que a gente tem que manter aqui a ordem y2 menos y1, x2 menos x1. Se eu errar aqui esta ordem aqui, eu vou ter problemas, meu coeficiente vai sair negativo aqui, tá? Bom, a equação que passa, então, de posse da inclinação, eu posso então determinar qual que é a equação que caracteriza os pontos, qualquer ponto x e y que estão aqui localizados na minha reta, tá? Esses pontos x e y aqui, sabendo a inclinação m e sabendo um ponto pelo qual a minha reta passa, então vamos supor que eu sei um ponto a priori, eu sei um ponto y com coordenadas x1 e y1 e sei o coeficiente angular, eu vou ter que qualquer ponto x, e y, ele vai ser dado, então ele vai ser ligado então por esta equação, que é y menos y1 igual ao coeficiente angular que multiplica, abre parênteses, x menos x1 aqui. Esta então é a equação da reta que passa pelo ponto x1, y1 e que tem um coeficiente angular m.
Vamos ver um exemplo desses dois, em que a gente pode usar essas duas equações para resolver um problema em geometria. Então a gente tem um avião que pulveriza inseticida sobre uma plantação, tem velocidade constante de 300 km por hora. Então ele decola deste ponto que está a 3 km ao sul e a 2 km ao leste, aqui nesse sistema de coordenadas centradas no 0, 0. E o meu campo ele tem um formato circular com um raio de 1 km, também centrado no 0, 0, no ponto 0, 0 aqui. Posto isso, a gente sabe que ele vai passar por este ponto aqui, que é dado porque a gente olhou aqui pela figura, aqui e é falado no meu exercício. Ele quer determinar qual que é o tempo que o avião gasta ao passar pelo campo, ou seja, qual que é o tempo que ele vai passar por aqui. Para resolver esse problema, a gente vai ter que caracterizar este ponto, determinar este ponto. Este ponto a priori a gente já sabe qual que é, né? Que é um ponto que... Por que a gente sabe qual que é? Porque este círculo ele tem um raio de 1 km, então este ponto aqui ele vai ser exatamente o ponto, então aqui onde vai ser este ponto aqui, que ele tem coordenada x igual a menos 1 e y igual a 0. Então já posso então colocar o ponto menos 1 e 0 aqui. Para determinar qual que é a reta, a gente tem que achar este ponto aqui de cruzamento aqui. Bom, a gente também sabe que o avião decola do ponto 3 e 2. Então, nosso avião ele decola do ponto com coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 3, tá? Menos 3, porque está exatamente localizado aqui abaixo do nosso sistema de coordenadas. Se a gente quer determinar então a equação desta reta, a gente vai ter então que achar o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, a gente sabe que passa então, nosso avião vai passar pelos pontos menos 1 e 0, e vai passar pelo ponto 2 e menos 3. Então, meu coeficiente angular, que eu vou achar, coeficiente angular m, ele vai ser então menos 3 menos o 0, dividido por 2 menos 1. Notem o que eu fiz. Coloquei este cara como sendo o meu y2 menos y1, e este aqui vai ser o meu x2 menos x1. Então, meu coeficiente angular aqui, ele vai ser exatamente menos 3 dividido por 3 igual a menos 1. Bom, de posse do coeficiente angular, eu posso então determinar qual que é a equação da reta, assim posso escolher qualquer um desses dois pontos como sendo o ponto que eu sei a priori da minha equação, para ser aquele ponto na equação da reta que eu chamei do ponto com coordenadas x1, y1. Então, vou escolher este ponto aqui, tá? Com esse, para poder usando este coeficiente angular, ou seja, eu vou ter então que y menos meu y1, que é 0, é igual ao coeficiente angular menos 1, que multiplica x menos... Agora, eu estou usando aqui o menos 1, então aqui vai ser menos 1. Então,
y vai ser igual a menos x mais 1, ou y é igual a menos x menos 1. Então, esta é a equação desta reta aqui. Bom, é interessante a gente fazer alguns testes, tá? Então, quando o meu x for igual, quando x for igual a menos 1, eu vou ter y igual a menos 1 mais 1 menos 1, y igual a 0. Ok, tenho exatamente este ponto. Quando o meu x for igual a 2, y vai ser igual a menos 2 menos 1 menos 3. Então, já tenho que esta vai ser a equação desta reta aqui. Qual que é a equação deste círculo? Esse círculo está centrado no ponto 0, 0, tá? Na origem do nosso sistema de coordenadas, e tem raio 1. Então, escrever a equação desse círculo. A equação desse círculo vai ser, então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, tá? Porque x menos o ponto do h, o h é 0 e y é igual a 0, então eu vou ter que x menos 0 vai ser simplesmente o x, o y menos o 0 vai ser simplesmente o y. Então, eu tenho esta equação aqui que caracteriza os pontos que estão neste círculo, tá? Bom, o que eu preciso então, já sei que ele passa por aqui, agora eu quero determinar quem que é este ponto de cruzamento. Ora, este ponto de cruzamento é o ponto que está dentro deste círculo, mas que também está dentro desta reta. Ou seja, o ponto x² mais y² é igual a 1, mas que também o seu y é dado por menos x menos 1. Então, essas duas equações juntas vão me dar uma equação que vai me dar este ponto e este ponto, se eu impor essas duas condições ao mesmo tempo. Vejamos isso. Então, eu tenho x ao quadrado mais o y, só que eu vou usar aqui y, vou usar aquele y que é dado pela equação linear. Menos x menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, eu tenho x ao quadrado mais quadrado do primeiro. Então, eu tenho quadrado do primeiro aqui. Meu quadrado do primeiro vai ser menos x ao quadrado. Isso aqui vai me dar exatamente x ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai me dar mais 2x mais o segundo ao quadrado. E isto é igual a 1. Notem que eu posso cancelar este 1 dos dois lados da minha igualdade. Então, vou ter 2x ao quadrado mais 2x igual a 0. Ou melhor ainda, x ao quadrado mais x igual a 0. Ou, colocando em evidência o x multiplica x mais 1 igual a 0. Notem que eu tenho, então, duas soluções. Que soluções são essas? Solução quando isto é igual a 0. Quando isto é igual a 0 é quando x é igual a menos 1. Olha que bonito. Quando x for igual a menos 1, é exatamente este ponto, tá? X igual a menos 1 aqui. E a outra solução, então as soluções aqui, então já vou escrever, a solução é em x igual a menos 1. E a outra solução é
em x igual a zero. Tá? X igual a zero, então já sei que ele vai passar então em x igual a zero, então ele vai passar, esse deveria, se estivesse colocado aqui de uma forma mais bonitinha, deveria passar por aqui. Quando x for igual a zero, eu vou ter que meu y vai ser igual a menos 1. Mas isso aqui já dá para ver simplesmente colocando nesta equação se x for igual a zero. Se x for igual a zero, y é igual a menos 0, menos 1. Ou seja, eu vou ter então, vai implicar que meu y é igual a menos 1. Então, tenho então que o meu avião ele vai cruzar no ponto de coordenadas menos 1. Então, de ponto de coordenadas 0 e menos 1. E vai para o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Ora, então ele quer determinar aqui, então a primeira coisa que eu quero saber é o tempo. Para determinar o tempo sabendo a velocidade, eu preciso dessa distância. Se vocês olharem o PDF que tem lá na lição, na parte de geometria, a gente sabe que existe uma fórmula para calcular a distância dados dois pontos. Tá? Então essa distância ela vai ser dada como? Essa distância ela é simplesmente então, d, tá? Que é isto aqui. Então, d vai ser a raiz de x, esse x menos este. Então, 0 menos 1 ao quadrado, mais este y menos este. Menos 1 menos 0 ao quadrado. Ou seja, eu tenho a raiz de 2. Então, essa distância ela vai ser igual a raiz de 2 quilômetros. Tá? Sabendo isso, o tempo ele é a distância dividida pela velocidade, ou seja, tenho raiz de 2 dividido por 300 aqui, como sendo o tempo que este avião vai gastar para percorrer essa distância pelo campo irrigado.